O maior erro ao planejar 2026 é pular direto para as metas sem antes fazer o raio-x do que realmente aconteceu nas suas obras em 2025. Fala pessoal, eu sou o Marcel Ribeiro e esse é o Obra no Controle. Hoje a gente vai conversar sobre um tema essencial para começar 2026 com o pé direito. Como fazer o raio-x completo da sua empresa antes de definir qualquer meta, orçamento ou planejamento. Porque não adianta olhar só para frente. Se você não entender por que algumas obras deram margem e por que outras deram prejuízo, ou onde a produtividade caiu e onde o orçamento estourou, você vai repetir os mesmos erros no próximo ano. Se você quer um método simples e prático para analisar 2025 de forma clara e transformar essa análise em decisões melhores para 2026, fica comigo que esse episódio é para você. Revisar o desempenho das obras, margem versus prejuízo. Antes de qualquer planejamento, o primeiro exame que você precisa fazer é o mais básico. Quais obras deram margem e quais deram prejuízo em 2025? Aqui começa o seu raio-x empresarial. Quando você coloca todas as obras lado a lado, como um médico compara exames de vários órgãos, você começa a enxergar padrões que normalmente passam despercebidos no dia a dia. Olhar o resultado isolado de uma obra não é suficiente. Às vezes, a obra deu prejuízo, mas o problema não foi dela, foi o método usado, o time mal distribuído, a compra mal programada ou até mesmo um orçamento subestimado. O objetivo aqui não é olhar o culpado, e sim identificar causas repetidas. Por exemplo, se 3 obras estouraram o mesmo centro de custo, isso não é azar, é diagnóstico. É entender de onde essa margem veio ou para onde ela foi embora. Obras que deram margem normalmente têm algum ponto em comum. Curva S próxima do previsto com pequenas derrapagens. Centros de custos críticos controlados, principalmente estrutura, alvenaria e acabamentos. Produtividade alinhada ao planejado, especialmente em atividades repetitivas. Baixo índice de retrabalho, principalmente em elétrica e hidráulica. Já obras que deram prejuízos geralmente exibem sinais claros no raio-x. Estouro de mão de obra por horas improdutivas, especialmente em dias de chuva. Divergência entre o consumo previsto e o real de materiais, como aço, argamassa ou revestimentos. Atrasos de fornecedores que empurram o cronograma inteiro. E o clássico orçamento subestimado na fase de estrutura ou fundação. Esse diagnóstico inicial já mostra onde a sua empresa está saudável e onde precisa de tratamento imediato para não repetir 2025 em 2026. Identificar gargalos de produtividade. Depois de revisar os números, o segundo passo do raio-x é olhar a produtividade, porque ela explica boa parte da margem perdida ao longo do ano. Aqui vale analisar com calma. Quais etapas atrasaram mais? Onde houve retrabalho? Quais equipes renderam menos do que foi previsto? E esses gargalos aparecem nos indicadores, coisas como produção diária abaixo da meta na alvenaria. Exemplo, 12 metros quadrados por dia previsto e a equipe entrega 7 metros quadrados por dia. Retrabalho na concretagem por falta de cura adequada. Clima adverso ou falha de checklist. Equipes ficando paradas esperando material porque o compras não acompanhou o cronograma físico. Atrasos de terceiros, gesso, esquadrias, instalações que travam o restante da obra.
Perda de rendimento em dias quentes por fadiga térmica, especialmente em cobertura e fachadas. Quando você coloca isso no relatório, fica evidente onde o rendimento caiu e, principalmente, quanto esse gargalo custou na margem final. Produtividade é matemática pura. Se o time rende 20% menos, a obra ganha 20% menos ou perde muito mais. Comparar orçado previsto versus realizado. Agora entramos no exame mais sensível: orçado versus realizado. Aqui é onde aparece a maior parte das surpresas, tanto negativas quanto positivas. No comparativo entre orçado e realizado, alguns desvios são comuns. Estrutura estourando o previsto por aumento no consumo de aço ou cura acelerada em dias muito quentes. Acabamento gastando mais por perda de material. Retrabalho ou uso de materiais diferentes dos especificados inicialmente. Custos indiretos subestimados, como administração de obras, equipamentos e deslocamento. Aumento de custos em serviços de terceiros, por reajustes não previstos no orçamento inicial. Às vezes o estouro não aconteceu por incompetência, mas porque as condições reais da obra eram diferentes do que estavam no orçamento. Esse diagnóstico mostra se o problema foi no planejamento, na execução ou na gestão diária. Outro ponto fundamental: obras que não acompanham o cronograma físico-financeiro mês a mês tendem a explodir no final. Quando você só descobre o problema no último trimestre, não dá mais tempo de corrigir. Esse passo te mostra exatamente onde você perdeu o controle e o porquê. Criar metas realistas para 2026 com base no diagnóstico. E por fim, com todos os exames na mão, você está preparado para transformar dados em decisões. Metas para 2026 não podem ser chute, desejo ou intuição. Precisam ser baseadas no seu raio-x. Alguns exemplos de metas reais que nascem de um raio-x bem feito. Reduzir em 15% o retrabalho em instalações, criando checklists obrigatórios. Melhorar o rendimento na equipe de alvenaria em X metros quadrados por dia com treinamento, planejamento de frente de serviço. Diminuir o consumo de materiais sensíveis, como argamassa, massa corrida, com controle de estoque e armazenamento adequado. Planejar compras por curva ABC para evitar ruptura de materiais e paralisação de equipes. Definir margem mínima por tipo de obra, com base nos dados reais de 2025, não expectativa. O grande segredo é criar metas realistas e alcançáveis, que conversem com a realidade da sua empresa. Não adianta colocar uma margem de 20% para todas as obras se na prática você ficou em 10% durante o ano inteiro. Nem adianta planejar dobrar o tamanho do time se você ainda luta para estruturar processos básicos. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar sua empresa com mais clareza, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana tem dica prática para te ajudar a organizar sua obra, entender seus números e entrar em 2026 muito mais preparado. Para fechar, lembra do essencial. Antes de pensar em metas, crescimento ou expansão, faz o raio-x completo do seu ano aí. Entenda quais obras realmente deram resultado, onde a produtividade caiu, por que o orçamento estourou e o que precisa mudar para 2026 ser diferente. Agora eu quero saber de você qual foi o maior desafio que a sua empresa enfrentou em 2025. A gente se vê no próximo episódio do Obra no Controle. Vamos juntos ajudar a construir o Brasil.